Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e hoje nós vamos ler juntinhos um texto que foi escrito pelo pastor Paulo Roberto Seabra. Ele é bacharel em teologia e em psicologia clínica. E também ele é pastor da Igreja Batista de Alvorada, em Fortaleza, lá no Ceará. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como eu sempre gosto de dizer, como o texto não foi escrito por mim, nós vamos ler juntos e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Isto esclarecido, podemos iniciar orando. Senhor Jesus, em teu nome eu peço que nós possamos aprender de ti ao ler a tua palavra e ao ouvir o texto que o irmão Paulo Seabra escreveu para o Manancial. Que nós possamos aprender, Senhor, e colocar em prática. Perdoa os nossos pecados, torna-nos melhor. Que nós possamos estar submissos ao grande Eu Sou. Amém. Meus irmãos, então hoje nós vamos ler o capítulo 3 de Êxodo. E este capítulo tem 22 versículos e fala de quando Deus conversou com Moisés. E diz assim, Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, e o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, que era um monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu e ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita. Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse, Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. E Deus disse, pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou, eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse, eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito, tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores, sei o que estão sofrendo, por isso eu desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, eu tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha e eu enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? E Deus respondeu, eu estarei com você quando você tirar do Egito o meu povo. Vocês vão me adorar neste monte. Isto será uma prova de que eu o enviei. Porém, Moisés disse, quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual que é o nome dele? Aí o que é que eu digo? Deus disse, eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou, me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre. E assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Depois Deus disse, vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, apareci a você e ordenei que lhes dissesse, tenho visto a sua situação e sei o que os egípcios estão fazendo com vocês. Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados. Eu vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos hebreus, dos amorreus, dos perizeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. E o meu povo ouvirá o que você vai dizer. Depois você e os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito. Digam a ele, o Senhor, o Deus dos hebreus, apareceu a nós.
Agora deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Por isso eu vou usar o meu poder e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso, o rei deixará que vocês saiam do Egito. Eu farei com que os egípcios respeitem vocês, e quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. Cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que estiverem morando na casa dela ou que sejam suas vizinhas, que lhe deem objetos de prata e de ouro e roupas com que vocês vestirão seus filhos e as suas filhas. E assim vocês tomarão as riquezas dos egípcios. Amém? O versículo que o pastor Paulo Seabra escolheu foi o 14, que diz assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E é isso que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Bem, um dia o Senhor Deus falou com Moisés no Monte Horebe, que é o Monte Sinai. Aquele encontro mudou toda a vida dele, né? E mudou também a vida de todos os hebreus. Então, foi um encontro decisivo para o futuro do povo de Deus. Então, era o momento em que Deus enviava Moisés ao Egito, com o propósito de tirar o povo lá da escravidão, de tirar o povo dele das garras e do sofrimento que eles vinham tendo lá nas mãos dos egípcios, cuja presença naquela terra já durava 430 anos. Se a gente for lá em Êxodo 12:40, tá assim, ó. Os israelitas tinham vivido no Egito 430 anos. Né? No dia que terminaram os 430 anos, todas as tribos do povo de Deus, o Senhor, saíram do Egito. Essa foi a noite em que o Senhor ficou vigiando para tirá-los do Egito. Ela é dedicada ao Senhor para sempre, como a noite que deverá ser comemorada por todos os israelitas. Então foi uma noite muito gloriosa, né? Depois de 430 anos. Pensa bem, gente, 430 anos é ano demais, né? Então, naquele momento, o que acontece? Moisés sabia que ele não era capaz, ele se olhava no espelho, naquela época não tinha espelho, eu acho, né? Mas ele olhava para si mesmo e pensava, como que eu vou fazer isso? Não sou capaz. E ele foi dizendo para Deus um monte de coisas que o impediriam de fazer aquele trabalho, aquela missão, né? Porque ele tinha muitas restrições, aparentemente, né? E essas restrições na cabeça de Moisés faziam com que ele não fosse qualificado para a tarefa. Não, eu não vou saber, não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Então, ele ficou argumentando com Deus, né? Mas por quê? Porque ele se via de uma forma muito diferente que Deus via Moisés. Porque Deus ajuda Moisés a se ver de forma do que ele mesmo se autodefinia. Então, Moisés se via de um jeito, mas Deus via a Moisés de um jeito especial, um grande líder, uma pessoa amada que iria realmente resgatar o seu povo das mãos dos egípcios. Então, enquanto Moisés se sentia incapaz, Deus o via como uma pessoa que tinha potencial e que nas suas mãos faria toda a diferença. Então, isso se aplica à nossa vida hoje em dia para o serviço do Senhor, né? Quando a gente é chamado para uma tarefa no reino de Deus e a gente realmente se coloca na mão do Senhor, Ele vai nos dar condições, nos qualificar, nos capacitar para fazer determinada coisa. Então, como eu sempre digo, não é bagunçado assim, né? Vai fazendo as coisas sem pensar. Não, você tem que se colocar na mão do Senhor e se disponibilizar, né? Porque tem gente que fica assim, eu não sei cantar, eu não sei orar, eu não sei recitar, eu não sei ler a Bíblia, eu não sei liderar, eu não sei... Tem gente que não sabe nada, mas também não se disponibiliza na mão do Senhor, porque vai que o Senhor dá um trabalho para a pessoa fazer, né? Então, assim, todo mundo pode contribuir. Eu, por exemplo, eu não sei cozinhar como muitas irmãs cozinham. Tem coisas que eu sei que eu não sei fazer,
Mas eu me disponibilizo, eu me coloco nas mãos do Senhor. Se Ele entender que eu vou fazer alguma obra cozinhando, eu vou. Mas eu na minha cabeça, não acho que seja a minha praia, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então tem gente que fala assim, mas eu não sei falar. Mas o importante não é o que você acha que sabe, é você dizer, Senhor, tô aqui. Aquilo que o Senhor quiser que eu faça, eu vou fazer. É essa disponibilidade pessoal que a gente precisa ter para trabalhar para o reino do Senhor, né? Então, quando a gente se disponibiliza, Deus nos capacita. Mais tarde, Moisés ia voltar lá no Egito com uma pessoa que venceu, não por causa do que ele pensava dele mesmo, mas ele venceu porque Deus fez com que ele fizesse grandes coisas através do poder de Deus, né? Então Moisés, ele não fez nada por sua própria competência, mas o Senhor o capacitou. Então quando ele retornou ao Egito, ele era um vencedor. Então é muito importante que você saiba como Deus vê você, né? Porque até pecado a gente ter essa questão de menos-valia, de achar que não tá valendo nada, porque o Senhor nos vê através de Jesus Cristo, né? Então, Moisés foi capaz de realizar muito mais do que ele próprio pensava ser possível, por quê? Porque ele acabou se colocando nas mãos do Senhor. Então, não era a vida dele, mas a vida de Deus que era decisiva. Talvez você seja como Moisés, que se acha limitado, incompetente, sem condições. Não vou saber fazer. Mas você tem que ter a consciência do poder, do agir de Deus, do quanto Ele é poderoso e quanto Ele pode transformar a vida da gente. Porque aí você poderá ser como Moisés, isso é, uma pessoa muito mais do que vencedora, porque nós temos Jesus Cristo do nosso lado, né? Então nós temos que nos submeter esse ser limitado que a gente ao ser sem limites, que é o grande eu sou. Então, o meu eu sou limitado ao eu sou do Senhor. Ele sim, não tem limites, ele pode fazer todas as coisas. Então, ele pode fazer com que a sua vida, com a minha vida, se torne muito maior, muito mais maravilhoso, muito mais útil do que a gente possa imaginar. Mas nós temos que confiar inteiramente naquilo que o grande eu sou poderá fazer. Amém? Bem, o nosso manancial termina assim, submita-se ao eu sou e você verá quem pode ser nele. Isso mesmo. Nós só poderemos saber quem realmente seremos no Senhor Jesus Cristo quando nós nos submetermos ao que Deus tem a Deus, né? À medida que submetermos a Deus, Ele vai fazer de nós uma pessoa útil para o seu reino. Eu creio nisso. Bem, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.